sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e à rubrica dos livros que inspiram. Vamos começar pelas questões práticas. Comecem já por deixar ficar o vosso like, porque já sabem que vale sempre a pena assistir a um vídeo aqui no canal. E por outro lado, subscrevam também o canal se ainda não o fizeram ou se estão a chegar aqui pela primeira vez. Então basta só subscrever no sininho e se o fizerem, cada vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai informar-vos em primeira mão de que existe um vídeo novo e aí vocês ficam descansados, que não têm que andar sempre aqui no canal a ver se há vídeo novo, porque o YouTube se vai encarregar de vos avisar cada vez que eu publicar um vídeo novo. Por isso, deixem o like e subscrevam no sininho. Hoje o vídeo vai ser dedicado aos livros que eu recebi no Natal. E se bem se lembram, no vídeo passado, o último vídeo dos livros que inspiram foi sobre as minhas metas de leitura para 2023. Uma pilha de livros que já estavam aqui em casa e que alguns até já estavam a transitar de 2021 para 2022 e não foram lidos e, portanto, a pilha foi aumentando, foi-se agigantando e, portanto, eu tinha ali uma boa pilha de livros para ler como meta de leitura para 2023. E, se bem se lembram, na altura eu disse-vos assim: este vídeo está a ser gravado ainda antes do Natal, por isso é possível que depois do Natal esta meta de leitura ainda suba mais um pouco. Pois é, e subiu drasticamente, devo dizer-vos. Quem me conhece sabe que eu não ligo a presentes de Natal. Para mim têm que ser ou presentes muito originais e que eu não esteja de todo à espera e que sejam realmente uma grande surpresa, ou então ofereçam-me livros. Eu amo livros como presente durante todo o ano. Eu presenteio livros a mim própria, eu ofereço livros e eu recebo livros, quer seja Natal, quer não seja Natal, mas os livros andam sempre a circular todo o ano na minha vida. Porque eu realmente amo ler. O que eu mais gosto realmente é de ler. E sou muito eclética nas minhas leituras, como vocês sabem, porque eu também já falei sobre isso noutros vídeos. Então eu vou começar por algo que é muito prático, não sendo um livro em forma de livro. E é agenda, uma agenda. Eu gosto realmente de receber agendas. Eu uso a agenda do telemóvel, mas essa agenda do telemóvel eu não coloco lá todos os meus compromissos. São mesmo os compromissos do dia a dia e é mesmo para manter como um lembrete e para que eu não me esqueça. Mas eu gosto de sempre ter uma agenda em papel. Porquê? Porque quando eu abro a agenda, eu tenho um panorama sobre aquilo que vai acontecer durante a semana e eu consigo assimilar muito melhor os tempos, os timings e os eventos ou compromissos que eu preciso nos quais eu preciso de estar presente durante a semana. E, acima de tudo, a agenda em papel para mim também tem uma funcionalidade que eu não coloco na agenda do telemóvel, que é as publicações que eu preciso de fazer durante a semana nas redes sociais. E isso ser em papel é muito importante, porque às vezes eu também preciso de fazer algumas alterações ou fazer algumas anotações, ou às vezes até alterar algum tema, porque entretanto considero que há um tema que seja mais apropriado para essa semana do que aquele que à partida eu estava a imaginar e portanto tenho sempre a possibilidade de apagar e voltar a escrever ou reescrever e então para mim uma agenda de papel tem realmente bastante interesse. E eu tenho esta agenda de papel, é um presente de mim para mim, é a agenda do florescimento humano. É uma agenda em tamanho A6 para poder andar comigo dentro da minha mala, que são cada vez mais pequeninas as minhas malas e, portanto, eu não posso usar objetos muito grandes dentro da mala. Eu vou só aqui abrir assim ao calhas para vocês verem a beleza desta agenda, que é muito bonita.
é assim muito fofinha por dentro, é simples, mas é fofinha. Ela tem aqui assim os dias, as horas, que é isso que me interessa. Tem aqui um pequenino espaço para fazer uma anotaçãozinha e depois tem assim aqui assim umas decorações que são simples, mas que são muito bonitas e mostrado assim nem é tão bonito quanto é ao vivo mesmo. E estou a pensar que ficou tão linda. Eu escolhi as cores, nomeadamente da argola, preferi em argolas porque para mim é muito mais fácil fazer assim. Por exemplo, se estou num sítio em que eu preciso de escrever, é mais fácil do que ser outro tipo de capa. E então foi tudo escolhido por mim. E portanto achei que ela ficou muito amorosa. E quem sabe se um dia destes não está disponível também para vocês. Mas para já, este foi um presentinho de mim para mim. Portanto, Ana Paula e o Florescimento Humano e aqui o meu site. Acho que ficou muito amorosa, ficou muito querida, ficou muito a minha cara, ficou muito a minha imagem e gostei de oferecer este presente a mim própria. Não sendo um livro, é uma agenda que tem uma função muito especial e muito importante no meu dia a dia. Muito bem, e agora vamos aos livros. E então, temos aqui este primeiro livro, que é Curar através das Palavras, da Rupi Kaur. Ela tem vários livros escritos, é uma autora com vários livros. Ela escreve essencialmente poesia, uma poesia para ser representada. Também, a sua prosa também é muito poética. E ela resolveu criar um livro que estimule a criatividade da escrita. Portanto, este não é um livro de leitura, é um livro de praticidade. É um livro que tem, como vocês veem, até tem aqui assim, parece um caderninho, não é? Eu vou aqui assim abrir assim, aqui num exercício, por exemplo, para vocês terem noção de que é um livro, de facto, para fazer exercícios. E é um livro muito interessante. É um livro que estimula a escrita pela consciência. É por isso que as palavras curam, não é? Ou nós podemos curar através das palavras. Estimula a criatividade, mas de uma forma de autodescoberta. E eu estou muito curiosa. É um livro para se ir escrevendo. Então é uma escrita criativa, mas sem pressa. É para se ir fazendo. Então este livro é excepcional. Vem com 2 marcadores. Vem com um marcador da livraria Indie. É uma livraria que eu gosto muito. E diz assim o marcador: We believe in starting new traditions. É muito bonito. Deste lado é assim. É também um marcador muito lindo. E depois tem o marcador do próprio livro, que diz assim: não pense demasiado, continue a escrever simplesmente até sentir que disse tudo. Acho tão bonito, acho uma mensagem tão linda. Então este livro veio com 2 marcadores que eu amei estes marcadores. Então este livro, a casa editorial deste livro é a Leia, na chancela da Lua de Papel. Este livro não é muito recente, é um livro a primeira edição foi em maio de 2019 e a 12ª edição foi em outubro de 2022. Portanto, vocês vejam já quanto tempo este livro tem e eu sei que o conteúdo do livro é francamente bom. Este livro é um livro realmente baseado também em pesquisas neurocientíficas e Os Hábitos Atómicos, do James Clear, é um livro que é particularmente útil. Então, Os Hábitos Atómicos é um livro essencial. É realmente, eu acredito que vou usufruir muito deste livro. É claro que isto não é um livro para se ler assim de uma ponta a ponta, isto é um livro para se ir lendo, ir lendo e ir digerindo e também, obviamente, colocar aqui assim também em prática alguns exercícios que este livro também oferece e assim alcançarmos o objetivo de
chegarmos a esses hábitos atómicos. Porque é que eles são atómicos? Passa tudo pelo nosso cérebro. No fundo, é uma descoberta que nós vamos fazer sobre o cérebro e sobre como dominar pensamentos e hábitos que ficam registados aqui nas nossas memórias cerebrais. Então, este livro realmente é um livro essencial nas nossas estantes e na nossa vida. E eu fiquei muito feliz dele vir ao meu encontro, porque já nos tínhamos encontrado, não tinha sido um relacionamento que tivesse continuidade, e afinal ele veio parar à minha vida e veio mesmo no momento certo, acreditem, veio mesmo no momento certo. Depois eu vou partilhar com vocês a minha experiência de leitura com este livro, obviamente, com todos os livros que eu estou aqui a apresentar-vos. A casa editorial dos hábitos atómicos é a Lua de Papel, que é a chancela da editora Leia. E agora um outro livro que também é muito especial para mim. É um livro de neurociência, também vem no momento certo, porque eu gosto muito de conhecer, tenho uma grande paixão pelo funcionamento do cérebro e gosto muito de conhecer as funcionalidades, os mistérios do cérebro. E este livro chama-se O Poder do Nosso Cérebro, Desvendando os Segredos da Mente Humana. Este livro fala sobre como funciona o órgão que nos dá personalidade, inteligência e sentimentos. E será, eu já dei aqui uma vistinha de olhos, e será que nós realmente utilizamos só 10% do nosso cérebro? Ou isso será apenas um mito? Está tudo aqui neste livro. Este livro é de uma autora que se chama Kaja Kaja Nordengen. Ela é neurocientista, é uma neurocientista e, nomeadamente, foi a mais jovem médica da Noruega, formada em 2014. É médica especialista em neurologia e é professora na Universidade de Oslo e desde sempre foi fascinada pelo cérebro. Percebeu que queria trabalhar numa área relacionada com o cérebro quando tinha 9 anos. Escreve e dá conferências e TED Talks sobre o funcionamento deste insubstituível órgão do corpo humano. Este livro, a casa editorial deste livro é a editora Planeta. Chama-se O Livro do Porquê. E estes dois autores dedicam-se à ciência. E neste livro do porquê, a nova ciência da causa e do efeito. Portanto, temos aqui uma nova abordagem sobre a causa e efeito, numa explicação muito pormenorizada. É um livro científico. Este livro é um livro interessantíssimo, interessantíssimo. A nova ciência da causa e do efeito, o livro do porquê. Olha, eu recebi 3 livros, foram 3 livros oferecidos, assim mesmo, na hora certa. Também não é um livro para se ler de ponta a ponta, porque este até é bastante grossito, não é? É um livro para se ir lendo, mas é um livro para se ler, para se refletir, digerir e ficar com um conhecimento privilegiado. Considero isso. Considero que este livro traz um conhecimento privilegiado para todos nós. E agora, 2 livros que nada têm a ver com ciência, mas que têm a ver com espiritualidade. Um livro que para mim foi muito inesperado. Foi também mesmo muito inesperado. Foi uma grande surpresa. A Deus em Cada Mulher, de uma autora que eu não conheço. Nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia este livro. Como é que eu não conhecia este livro? Este livro é uma grande surpresa. É um livro muito bem organizado. Esta autora também se baseia nos arquétipos do Carl Jung, também se baseia nos livros da Jean Bullen, mas depois ela dá aqui uma outra volta neste livro. Eu não sei se ele me vai surpreender tanto assim, porque eu tenho realmente um conhecimento vasto e profundo
destes arquétipos, mas eu gosto sempre de ler outras opiniões e gosto também de conhecer a escrita de outros autores sobre assuntos que eu também já domino e sobre os quais eu tenho opinião. E, portanto, este livro é um livro que está muito bem escrito. Por exemplo, a primeira parte, este livro é dividido em 3 partes, e a primeira parte é curar e limpar. E quem são os arquétipos femininos que curam e limpam? O sagrado feminino. Depois a segunda parte é o despertar e iniciar. E quem são esses arquétipos femininos que realmente contribuem para o nosso despertar e para essa nossa iniciação de sagrado feminino. E por fim, o transformar, a terceira parte, o transformar, e quem são esses arquétipos femininos que operam essa transformação em nós. É um livro realmente, eu acho que é um livro bem organizado, que sai um pouquinho fora da caixa, no sentido de que dá-nos provavelmente uma visão mais arrumada, talvez, dos arquétipos, e não se dedica só a descodificar historicamente os arquétipos. Realmente esta autora, ela também traz alguma praticidade dentro deste livro. Ela também traz alguns exercícios que nos ajudam a nos conectarmos com essa energia feminina em nós. E, portanto, este é um resgate do sagrado feminino na tomada de consciência, na cura e na transformação. E é da autora Sophie Basford. E é da Casa das Letras. Também é uma chancela, a Casa das Letras é também uma chancela da editora Leia. E, portanto, é um livro realmente bastante interessante. Agora, por fim, tenho um outro livro que também foi uma grande surpresa. É assim uma espécie de livros que eu coleciono, porque é um tema presente diariamente na minha vida, que é o Reiki. Eu tenho uma prateleira na minha estante que é só sobre livros de Reiki, com os meus autores favoritos de Reiki, que são as pessoas a quem eu reconheço a autoridade de conhecimento para falar sobre Reiki. Portanto, a maioria dos livros de Reiki que eu tenho na minha prateleira de Reiki, na minha estante, são os livros do João Magalhães, do Johnny DiCarli, da Penelope Quest, da Diane Stein, e agora descobri uma nova autora de Reiki que escreveu este livro. Isto é uma edição muito recente. Este livro foi editado, a primeira edição foi em outubro de 2022. É um livro escrito durante a pandemia, portanto, a edição original foi em 2020 e em Portugal em 2022. É da Karen Frazier. Karen Frazier. É um manual completo de Reiki, tudo em um, para cura profunda e desenvolvimento espiritual. Este livro é um livro que está muito bem estruturado, é um livro que também é dividido em várias partes, e a primeira parte, por exemplo, é dedicada ao nível 1 do Reiki, ao primeiro nível do Reiki, e fala sobre o que é a energia do Reiki, como se organiza a formação do primeiro nível de Reiki, algumas técnicas de cura relativamente ao primeiro nível do Reiki, e também as sequências de aplicação da terapia do Reiki para a saúde física. Na segunda parte, este livro fala sobre o que é a formação e do que é que consta a formação do segundo nível do Reiki, técnicas de cura do segundo nível do Reiki e também algumas sequências de aplicação. E essas sequências são importantes porque já estamos a falar de necessidades do corpo físico ou da saúde física, também emocional, digamos assim. E também aqui entender que o primeiro nível, sendo um nível muito dedicado à parte física e é um nível muito leve que é acessível a qualquer pessoa, o segundo nível de Reiki é um pouco mais profundo e é quando nós tomamos a decisão de também querermos
ajudar outras pessoas ou outros seres. Não precisa de ser necessariamente só pessoas. Também podem ser animais, podem ser plantas, o próprio planeta. Também aqui uma certa já utilização também de cristais, etc., que se podem usar como ferramentas adicionais para a aplicação do Reiki, e isso tudo provoca no praticante de Reiki uma abertura maior para o despertar da sua consciência espiritual. E por fim, o terceiro nível, ele está muito bem organizado, ele tem inclusive aqui, sem problema nenhum, ele mostra os símbolos de Reiki, aqui alguns símbolos de Reiki que se ensinam no segundo nível, certo? E depois tem mais alguns símbolos de Reiki e também de Karuna Reiki. Então tem aqui um excelente livro de Reiki que é muito bonito também cá por dentro. Ele está muito bem organizado, tem também as posições do Reiki. Posso aqui até mostrar-vos algumas, por exemplo, posições do Reiki. Depois tem também a introdução dos capítulos, também acho que está muito bonita, porque, por exemplo, temos aqui a introdução, por exemplo, para um capítulo. É um livro realmente interessante, fiquei muito feliz de o receber e, portanto, acho que os meus livros foram, neste Natal de 2022, são livros muito enriquecedores. Todos os livros são enriquecedores, mas estes meus livros que recebi, agora sim posso chamar de meus, nestes livros que recebi no Natal, são livros muito enriquecedores, uns porque vêm mesmo no momento certo, outros porque são temas que eu amo e outros pela utilidade que eles vão ter na minha vida e, portanto, a pilha aumentou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, a agenda não conta, porque tem uma utilidade prática, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tinha 12 livros nas minhas metas de leitura para 2023 e agora tenho mais 6, significa que são 18 livros para ler em 12 meses. Será que eu vou ser capaz? Não me pressiono de jeito nenhum para ler. Eu vou lendo estes livros à medida que eu vou sentindo vontade de os ler. Vou partilhar com vocês como é que eu faço a seleção. Eu tenho um pequeno truque para decidir, porque é muito difícil quando nós olhamos para a pilha das metas de leitura, dizemos assim, ok, e agora vou começar por onde? Porque as minhas leituras são muito diversificadas. São leituras de ficção, de não ficção, são romances, são de autoajuda, são leituras científicas. Portanto, como é que eu vou fazer esta escolha? Então, isso vai ficar para um próximo vídeo. Se vou conseguir ler 18 livros, não sei. Não me vou pressionar com isso. Como já vos disse no vídeo anterior, eu trago livros, as minhas metas para 2023 incluem livros que eu trago de 2021. Passaram para 2022, não foram lidos e vão passar para 2023. Provavelmente vai acontecer novamente a mesma coisa, mas está tudo certo. O importante é poder ser agradecida, ser grata por ter a oportunidade de ter leituras disponíveis nas minhas estantes para quando eu sentir vontade de ler. Para mim, isso é um estado de abundância, de prosperidade e de felicidade. Aqui ficam então os meus livros recebidos no Natal. Foram todos surpreendentes. Obrigada e feliz 2023 com boas leituras para todos.